Bom dia, somos da turma I22 e hoje vamos explicar o nosso trabalho de física sobre lentes. Discentes Guilherme Bose, Eric Farias, João Pedro e Daniel Vito. Docente Zanini Fabris. Hoje nós vamos falar sobre a definição, a nomenclatura, o comportamento óptico e a equação. Eu sou João Pedro e vou falar hoje sobre a definição. O que são lentes, exemplos, os materiais que constituem a lente e as características. Definição: as lentes são dispositivos ópticos que funcionam pela refração da luz. Elas podem ser classificadas como convergentes e divergentes, de acordo com seu formato. O material que constitui normalmente é o vidro, mas o plástico também pode ser utilizado. Agora eu vou citar alguns exemplos, como o telescópio, a lente ocular, o binóculo, a lupa, a luneta e a câmera. Nomenclatura: de acordo com a curvatura apresentada, as lentes esféricas podem ser classificadas como lentes convergentes ou positivas, quando a parte do centro é mais espessa que as bordas, possuindo os seguintes tipos: lentes biconvexas apresentam duas partes convexas, lentes plano-convexas possuem um lado plano e outro convexo, lentes côncavo-convexas com um lado côncavo e o outro convexo. Lentes divergentes ou negativas, se o centro é mais fino que as bordas, podem ser classificadas como lentes bicôncavas, caso apresentem as duas faces côncavas, lentes plano-côncavas, quando apresenta um lado plano e outro lado côncavo, lentes convexo-côncavas, com lado convexo e o outro côncavo. Quando a espessura da lente é muito menor do que o raio de suas faces, ela é denominada lente delgada. Nesse tipo de lente, os vértices V1 e V2 estão praticamente no mesmo ponto sobre o eixo principal e passam a ser chamados de centro óptico. Me chamo Guilherme e agora iremos falar um pouco sobre comportamento óptico. Nas lentes convergentes, no caso de bordas finas, os raios de luz incidem paralelos ao eixo principal e, após sofrerem refração, se concentram em um único ponto. Esse ponto é chamado de foco. Já as lentes divergentes, no caso de bordas grossas, quando os raios de luz incidem paralelos ao eixo principal, eles sofrem dupla refração e se espalham. Assim, para se achar o foco, é necessário que se prolongue os feixes de luz que sofreram refração até que eles se encontrem no eixo principal, formando assim o foco. Agora, através dessa tabela, podemos perceber que o NL seria o índice de refração absoluto do vidro, da lente, e o N seria o índice de refração absoluto do meio em que essa lente está alocada. Na tabela, percebemos que as lentes convergentes de bordas finas possuirão um índice de refração absoluta da lente maior do que o índice de refração absoluta do meio. E, no caso de bordas grossas, seria ao contrário. O índice de refração da lente será menor do que o índice de refração do meio. Já nas lentes divergentes de bordas finas, o índice de refração absoluto da lente vai ser menor do que o índice de refração do meio. Já nas lentes de bordas grossas, o índice de refração da lente vai ser maior do que o índice de refração do meio. Agora temos um pequeno exemplo de uma questão onde diz assim: analise o comportamento óptico de uma lente de vidro biconvexa, bordas finas, concluindo se ela é convergente ou divergente. Dados: índice de refração absoluto do vidro, que constitui a lente, 1,5. Da água é 1,3 e do ar é 1. Considere os casos a seguir. Letra A. A lente está imersa no ar? Para resolver essa questão, temos que identificar qual o índice da lente e qual o índice de refração absoluto do ar.
Como no enunciado da questão nos diz que a lente de vidro biconvexa de bordas finas, então, já que uma lente está imersa no ar e ela é de bordas finas, o N da lente é maior do que o N do ar. Então, de acordo com a tabela, ela será uma lente convergente. Letra B. A lente está imersa na água. Utilizando a tabela novamente para facilitar a explicação e o entendimento, agora a questão nos pede a lente imersa na água. O índice de refração absoluto do vidro da lente é de 1,5 e da água 1,3. Como o enunciado nos disse que a lente é de bordas finas, podemos considerar que essa lente é convergente. Letra C. A lente está imersa no líquido de índice de refração absoluto 1,8. Bom, agora devemos considerar que, como a lente possui um índice de refração absoluto que é igual a 1,5 e ela está imersa num líquido que tem um índice de refração absoluta 1,8, olhamos na tabela e consideramos que, como o enunciado nos disse que a lente é de bordas finas, como o índice de refração da lente é menor do que o do meio, ela será uma lente divergente. Aqui temos dois exemplos de lentes convergentes e divergentes. Nesse primeiro caso, nas lentes convergentes, aqui temos a lente e aqui os feixes de luz. Quando esses feixes passam pela lente, sofrem refração e acabam se posicionando em um local. Esse local é chamado de foco, ponto focal. Agora, nas lentes divergentes, podemos observar a lente aqui e aqui os feixes de luz. Quando esses feixes incidem na lente, eles se divergem. Porém, quando nós fazemos o seu prolongamento, podemos observar que eles irão se encontrar em um ponto de foco. Porém, esse ponto será virtual. Isso significa que o ponto focal ficará no mesmo lado em que a lente recebe os feixes de luz. Nas lentes divergentes, esse ponto focal é real, pois está depois da lente, formando o ponto focal real. Aqui iremos falar agora um pouco sobre a nomenclatura de alguns pontos pertencentes no eixo principal. Bom, essa reta em preto na horizontal é denominada de eixo principal. Essa reta na vertical, que possui duas setas, é uma lente, no caso, uma lente convergente. O F do lado esquerdo seria o foco objeto e o F do lado direito seria o foco principal. Aqui, na união da lente com o eixo principal, temos o centro óptico e o A significa que é um ponto antiprincipal, objeto do lado esquerdo, e um ponto antiprincipal, imagem do lado direito. E uma dica é que a distância do foco objeto para o foco principal é simétrica, no caso possui a mesma distância da lente. E o centro óptico é o ponto do eixo principal por onde passa um raio luminoso que não sofre desvio angular. Aqui temos um exemplo de comportamento óptico, onde um raio de luz vem paralelo ao eixo principal, incide na lente e passa pelo foco. E possuímos a segunda opção, que seria passa pelo foco e sai paralelo ao eixo principal. Aqui possuímos demais exemplos, onde temos lentes divergentes e lentes convergentes. Nesse primeiro exemplo, possuímos uma lente divergente, que um objeto, representado pela letra O,
e está entre o ponto antiprincipal e o foco. Devemos assim traçar uma linha saindo do objeto, passando pelo centro óptico e uma reta paralela ao eixo principal e, de acordo com a lente, que nesse caso é divergente, a gente deve fazer o prolongamento desses raios de luz achando o foco. Esse ponto em que as retas se cruzam será a nossa imagem. Nesse caso, a imagem ficou entre o foco e o centro óptico. Podemos assim considerar que ela é direita, pois está na mesma posição que o objeto. Ela é menor do que o objeto e ela é virtual. Por quê? Pois a imagem está sendo produzida antes da lente. No caso, está sendo produzida do lado esquerdo. Aqui, no segundo caso, temos uma lente convergente e, da mesma forma, foi posicionado um objeto antes do ponto antiprincipal dessa vez, que, para sabermos a imagem, devemos traçar uma reta do objeto, passando pelo centro óptico, e uma reta paralela ao eixo principal, passando pela lente. No caso, a lente é convergente, ela passa pelo foco e depois se encontram em um ponto que será a imagem. Essa imagem ficou entre o foco e o ponto antiprincipal do lado direito, e assim podemos considerar que ela é invertida, pois o sentido do objeto mudou. Ela é real, pois está do outro lado da lente, e ela é menor do que o objeto principal. No terceiro caso, o objeto está em cima do ponto antiprincipal. Para saber a imagem, devemos fazer uma reta que passa pelo centro óptico e uma reta paralela atravessando a lente e passando pelo foco. Assim, a imagem é formada em cima do ponto antiprincipal do lado direito, no caso, o ponto antiprincipal da imagem. Assim, concluímos que ela é invertida, pois está no sentido oposto ao objeto principal. Ela é real, pois está do outro lado da lente, e ela é igual, pois detém do mesmo tamanho do objeto inicial. No quarto exemplo, temos que o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco. Para designar onde está a imagem, traçamos uma reta paralela passando pelo foco e uma reta que passa pelo centro óptico. A imagem, então, será invertida, pois está no sentido oposto ao objeto inicial. Ela vai ser real, pois está do lado esquerdo da lente, do lado direito da lente, e maior do que o objeto inicial. Aqui, no quinto caso, mesmo colocando o objeto em cima do ponto focal, passando a reta paralela ao eixo principal e passando pelo foco, e passando a reta pelo centro óptico, mesmo prolongando esses feixes de luz, não conseguimos formar uma imagem, pois as duas retas serão paralelas, sendo assim imprópria. No sexto caso, posicionando o objeto entre o ponto focal e o centro óptico, traçando as retas paralela ao eixo principal e passando pelo foco e traçando a reta até o centro óptico, com o prolongamento dessas linhas,
obtemos a imagem, que ficará entre o ponto antiprincipal e o foco. Sendo assim, direita, pois está no mesmo sentido do objeto inicial, será virtual, pois está à esquerda, no caso, antes da lente, e maior do que o objeto inicial.